Hello, student. Let's learn more and more. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os adverbs of frequency, os advérbios de frequência. Vamos lá. Os advérbios de frequência expressam com que frequência alguém faz alguma coisa. Também é usado para indicar uma rotina ou quantas vezes a ação é repetida. Eles podem aparecer em qualquer tempo verbal, presente, passado, futuro, tá? Vejamos quais os principais advérbios de frequência, qual a porcentagem aproximada em que ocorrem, seus significados e alguns exemplos. Olha lá, always representa 100% de frequência, significa sempre. Exemplo, I always go home by bus. Eu sempre vou para casa de ônibus. Usually, 95% de frequência, significa geralmente. Example, I normally take a shower in the morning. Eu geralmente tomo um banho de manhã. Regularly representa 90%, significando regularmente. Example, I regularly went to bed early. Eu regularmente ia para a cama cedo. Normally representa 85% de frequência, significado normalmente. Example, I normally eat cereal at 9 a.m. Eu normalmente como cereal às 9 da manhã. Often, o T é mudo, cuidado com a pronúncia. Often representa 80% de frequência, significando frequentemente. Example, I often do my homework in the evening. Eu frequentemente faço minha lição de casa de noite. Tem mais. Sometimes representa 50% de frequência, significa às vezes. Example, I'm sometimes sleepy after lunch. Às vezes eu fico sonolento depois de almoçar. Occasionally representa 30%, significa ocasionalmente. Example, I occasionally go to the park. Eu ocasionalmente vou ao parque. Já o rarely representa 10% apenas, significa raramente. Uma frase aqui, um exemplo. I rarely go to parties. Eu raramente vou a festas. O seldom também tem o mesmo significado, é 10% também de frequência, significa raramente e eu posso utilizar um ou outro. Exemplo, she seldom will visit them. Ela raramente os visitará. E temos o never, com 0%, ou seja, nunca. Exemplo, I never did that. Eu nunca fiz isso. Tem algumas regras de uso, tá? Advérbios de frequência vão antes do verbo principal, olha lá. Em frases negativas, o advérbio fica entre o auxiliar com not e o verbo principal. Exemplo, aqui no caso não é com not, mas tem um exemplo, olha lá. I usually wake up early, olha lá. Então, o verbo principal é wake up, veio antes do verbo, tá vendo? I usually wake up, tá? Agora, depois, quando tem negativa, vai depois do auxiliar na negativa, então ele fica no meio dos dois. Entre o auxiliar e o verbo. Aqui o auxiliar é o don't e o verbo é o wake up. Ele fica no meio, olha lá. I don't usually wake up early, né? Eu geralmente não acordo cedo. Na pergunta, do I usually wake up early? Eu geralmente acordo cedo? Quando há o verbo to be na frase, o advérbio de frequência deve ir após o verbo to be. Isso é uma regra também. It is always hot in the summer. É sempre quente no verão. Olha lá, foi depois do is, que é o to be. Is, depois que foi o always, tá? It isn't always hot in the summer. Também depois do to be com not, tá vendo? Is it always hot in the summer? Aqui foi depois do sujeito porque é pergunta, então o to be tinha que vir primeiro mesmo, depois vem o sujeito, aí veio o always, tá? Só nesse caso aqui da pergunta que modificou um pouquinho. Mais regras. Quando a frase tem verbo modal ou auxiliar, o advérbio aparece depois deles, depois do modal, depois do auxiliar. Exemplo, she can always go back home if necessary. Ela pode sempre voltar para casa se necessário. I have never been shy. Olha lá, o have também entra como auxiliar, né? Um auxiliar aí. Eu nunca fui tímido, né?
Have, depois é que veio never, tá vendo? É possível usar os seguintes advérbios, tanto no começo como no fim da frase. Olha só, esses aqui tanto faz, tá? Eu posso usar lá no começo seguindo aquela regra, antes do verbo, como eu posso usar no final. Olha lá, quais são eles? Frequently, né, frequentemente, generally, geralmente, normally, normalmente, occasionally, ocasionalmente, sometimes, às vezes, e often, frequentemente, tá? Então esses aí tanto faz, olha lá. He writes often. Ele escreve com frequência. Ou normally I don't listen to this music. Normalmente eu não escuto essa música. Ou poderia ser o contrário também. I don't listen to this music normally. Eu não escuto essa música normalmente. Como o advérbio never já tem um sentido negativo, não podemos usar o not, viu? O never já tem um sentido negativo, então não pode ter not na mesma frase que tem never. Cuidado. He never goes home alone. Ele nunca vai para casa sozinho. Eu não posso falar he not never, he doesn't never. Não pode. Já tem o never aí. Ele já faz essa função de negar, né? Ele já tem um sentido negativo, né? É muito comum usar os advérbios de frequência para falar de rotina. Por exemplo, I often have breakfast at 9 a.m. Eu frequentemente tomo café às 9 horas da manhã. Os advérbios de frequência são usados para responder a pergunta também how often, né? Com que frequência? Se alguém te pergunta how often do you work out? Com que frequência você malha? Cuidado, gente, workout é malhar, não é trabalhar fora, não. Cuidado, tá? Com essa palavra. I never work out. Eu nunca malho. Olha lá. Tá vendo? É isso, gente. É muito utilizado de verbo de frequência. Vai ser usado o tempo todo na fala e aos poucos você vai aprendendo, tá? Vai treinando que aos pouquinhos, assim, pouco a pouco, você vai entendendo essa estrutura da língua inglesa, que não é nada do outro mundo. É até fácil de aprender depois que você se acostuma com a estrutura, tá bom? See you later. Bye bye. Hello! Se você gostou desse conteúdo e essa aula te ajudou, me ajuda também. É só você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com amigos, familiares e conhecidos. Ah, lembrando, esse vídeo faz parte do curso Aprender Inglês é Fácil. Para ter acesso ao curso completo e aprender ainda mais, é só você clicar no link na descrição desse vídeo e comprar. See you later!